Então vamos lá. O título dessa palestra é A Grande Linha de Tempo Profética. Aqui a gente vai ver os tempos proféticos que Deus registrou para nós como povo. Ele deixou reservados esses tempos na Bíblia e ao longo da história esses tempos se cumpriram. Então hoje nós podemos estudar esses tempos proféticos. Nesse gráfico nós temos desde o início das 70 semanas até a vinda de Cristo. É um gráfico só que engloba todos esses pontos. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar das 70 semanas, certo? Quantos saberiam explicar as 70 semanas? Daniel capítulo? Daniel capítulo 9. E os 2.300 dias? Aí é o capítulo 8 de Daniel. Agora, nós todos somos adventistas, é verdade? Tem algum não adventista aqui? Então, esse conhecimento das 70 semanas, 2.300 dias, forma a base do nosso movimento. O adventismo começou, nossa igreja, nosso movimento começou ao fim dos 2.300 dias. Então eles formam a base. Se nós não conhecemos isso, é uma indicação muito forte que a gente precisa dedicar no estudo. É mais fácil enganar alguém que não conhece ou alguém que conhece bem o assunto? Alguém que não conhece, certo? Então, por não conhecermos bem, a gente vai estar se colocando no grupo dos que é mais fácil enganar. E a gente não quer isso. A gente não quer ser enganado. A gente quer tornar tão difícil quanto possível alguém nos enganar. Então, vamos estudar isso. Alguns recursos para estudar esses são os livros de Daniel e Apocalipse, de Uri Smith. É um livro muito bom. Ellen White recomendou fortemente esse livro. Não que seja perfeito, né? Nenhum livro é perfeito, exceto a revelação divina, mas é um livro excepcional para estudar Daniel e Apocalipse. Ele analisa os dois livros, verso a verso. Se você tem dúvida em algum dos versos, é só você abrir naquele livro, e ler a explicação. Ele apela muito para a sua razão, porque faz muito sentido, é muito lógico. Um outro recurso para estudar isso aqui é o próprio livro Grande Conflito. É excepcional. Eu tendia a pular a parte histórica do Grande Conflito e ir mais para os capítulos do fim. Alguém já fez isso? Fala, não, os capítulos do fim é que são legais. A parte histórica, difícil de ler, mas não é. É tremendo. É um material maravilhoso e eu recomendo que vocês estudem o Grande Conflito. O Grande Conflito não é um livro para você ler uma vez. É um livro para você estudar. E cada vez que eu estudo ele de novo, eu aprendo coisas que eu não tinha percebido antes. A gente consegue fazer isso no Caminho a Cristo. Cada vez que você estuda ele, você fala, puxa, eu não tinha notado isso. Quanto mais num livro tão grande quanto o Grande Conflito. Muito bem. Mais um recurso que trata disso aqui, mas não especificamente das datas proféticas, mas sim da história inteira. É o livro História do Sábado, de J.N. Andrews. Alguém já leu esse livro? História do Sábado? É um livro espetacular, fascinante. E eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele é o melhor livro que tem para defender sobre o sábado. Ele é imbatível, não dá para contradizer, não dá para argumentar contra esse livro. É espetacular. E alguns outros recursos são o Grande Movimento Adventista, de John Loughborough. São livros que estão em áudio também, né? Vários desses livros. E aí você pode também ter esse gráfico aqui, se você quiser. É um resumo e dá para você focar em o que você não sabe ainda. Então pega a data, estuda sobre ela, marca e fala, não, essa aqui eu já entendi. Aí vai para outra. Nós precisamos conhecer nossa história. Precisamos conhecer também a história mundial, para entender o que vai acontecer agora. Nesses seminários que a gente espera fazer, pela graça de Deus, o objetivo é tratar da história da linha profética, depois do movimento milerita, depois do dom profético e, por fim, da lei dominical. São assuntos correlacionados, porque eles aconteceram numa sequência histórica. E
parte deles se sobrepõe. Vamos ver então, como um grande resumo, esses períodos aqui. Porque nós temos, como eu disse, pouco tempo para pôr muito conteúdo. Então, acompanhe comigo rapidamente, tá? As 70 semanas, que é Daniel 9, é o ponto inicial onde começam os 2.300 dias. É o ponto inicial onde você consegue descobrir quando que Cristo ia vir. Por isso que eles sabiam quando Cristo ia vir. Eles sabiam o local onde Cristo ia vir e sabiam mais ou menos a data, em geral. Eles não sabiam especificamente, mas sabiam a data em geral. Quando começam as 70 semanas? E eu não quero que esses dois respondam ali. Eu quero que o resto responda. Que data começam as 70 semanas? Alguém falou 400 e... O início das 70 semanas, a gente está falando. Veja bem, as 70 semanas mostrariam quando que Cristo ia ser batizado, morrer e Estevão ia morrer, tá bom? O fim dela é esse evento, então ela tem que começar bem antes de Cristo. Cada dia profético vale quanto em tempo real? 1 ano. 10 dias proféticos valem 10 anos. E 490 dias proféticos? 490 anos. Então a gente tem que voltar mais ou menos 490 anos antes de Cristo. Só como ele como ele foi batizado no ano 27, no outono do ano 27 depois de Cristo, outono no hemisfério norte do mundo, porque o outono é diferente no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, você vai contar... no ano 27 ele foi batizado, no ano 31 ele morreu, e no ano 34 Estevão morreu, terminam as 70 semanas. Ficou claro? Então você tem que contar 490 anos para trás, e você chega no ano 457 a.C. O que aconteceu nesse ano que foi tão importante? Por que Deus usou esse ano como um marco para iniciar a profecia mais longa da Bíblia, que é os 2.300 anos? Por que Deus usou isso? Qual foi o evento que marca o início das 70 semanas? O início dos 2.300 dias? A ordem para reconstruir, reedificar Jerusalém, certo? Os muros, a cidade, para restabelecer o povo de Israel. Essa ordem, ou esse decreto, foi dado por um certo rei. Qual que era o nome dele? Artaxerxes, o 7º ano de Artaxerxes. Então você começa a contar do ano 457, vai até o ano 27 depois de Cristo. Lembra que o anjo fala assim, 7 semanas e 62 semanas. Por que ele não fala logo 69? Porque demorou 7 semanas para concluir os muros, né, de Jerusalém, e 62 semanas depois para chegar até Cristo. O profeta diz assim, Gabriel diz para Daniel, até o ungido. Alguém sabe o que é a palavra ungido em hebraico? Ungido quer dizer que ele é ungido, vocês sabem o que é, né? Então, como que diz ungido em hebraico? Mashiach, o Messias. Como que diz ungido em grego? Christos. Então o anjo Gabriel está falando assim, são 69 semanas até o ungido, ou o Messias, ou o Cristo. Quando que Jesus foi ungido? Quando ele foi batizado. Lembra que ele entrou na água, foi batizado por João Batista, ele saiu da água, e às vezes desenham ele dentro da água recebendo o Espírito Santo, mas não foi assim, né? A irmã diz que ele saiu da água, se ajoelhou na beira do rio, e ele começou a orar ao Pai, e pedir que o Pai mostrasse para o povo, evidentemente, que ele era o enviado de Deus. Naquele momento, Deus
fala com a voz audível para o povo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce em forma de pombo sobre ele. Ele foi ungido. É ali que ele é o Cristo. Ele foi ungido por Deus. Tá bom? Muito bem. 457 é o início de 70 semanas. Ano 27, já tinha passado 69 semanas. 70 menos 1 dá 69, certo? Então falta uma semana para terminar essa profecia das 70 semanas. Nessa última semana, vocês estão vendo aqui, 7 anos, aconteceram 3 coisas. Primeira coisa, Jesus foi ungido, ano 27. A Bíblia diz, em Daniel 9, que na metade da semana seria morto o ungido, ou Messias, o príncipe, e ele já não estaria. No meio desses 7 anos, Jesus é crucificado e morre. Tudo estava indo de acordo com a profecia. E aí então, ao término dessa primeira semana, alguém mais morre. Quem foi ele? Estevão. E por que foi importante a morte de Estevão? Foi o término do período dedicado só para os judeus. Os judeus não só tinham matado o Messias, o Filho de Deus, mas eles tinham matado pela primeira vez agora um seguidor do Filho de Deus, um cristão. Com isso, a medida da iniquidade, ou podemos dizer assim, eles tinham um papel especial diferenciado dos outros povos. Vocês concordam? Do que eles eram detentores? Dos oráculos de Deus. Os judeus eram os detentores dos oráculos de Deus. Nisso, eles eram superiores a qualquer outra nação. Mas eles perderam esse caráter distinto, esse privilégio de serem os detentores dos oráculos de Deus. E ali, no ano 34 depois de Cristo, eles deixam de ser o povo peculiar de Deus. E a partir daí, destruição iminente aguardava eles. Alguém já leu sobre a destruição de Jerusalém? Vocês já leram no Grande Conflito? É terrível. Só que ela é um símbolo de como vai ser a destruição final do mundo. O caos que vai vir sobre o mundo. Sabe, pessoas com tanta fome que elas comem seus próprios filhos. Ser crucificado era a pior morte que tinha. Flávio Joséfos diz que, em certo período, os romanos estavam crucificando 2.000 judeus por dia. Ele falou que tinha tantas cruzes ao redor da cidade, que tinha tanta gente sendo crucificada, que era difícil de passar por ali. Esse é um tipo, ou um pequeno símbolo de como vai ser no fim do mundo. Para aqueles que finalmente rejeitaram a Cristo e atacaram e tentaram destruir os seguidores de Cristo. Aqueles que queriam ser fiéis a Deus mesmo em face da morte. Bom, vamos correr aqui. Então a gente já viu 70 semanas. Junto com as 70 semanas, tem início uma outra profecia, que é a dos 2.300 dias. Se ela inicia junto, mas ela é muito maior, então ela vai terminar bem depois, certo? A gente vai ver esse período aqui em mais detalhes. Mas vamos seguir a linha de tempo aqui. Quando Jesus veio, você lê isso em Marcos capítulo 1, verso 15, ele disse assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo que era esse que ele disse? Ele disse: o tempo está cumprido. Que tempo era esse? O tempo profético. Que tempo profético foi esse? O que tinha sido predito nas 70 semanas. Quando ele foi ungido, olha só, foi logo em seguida dele sair da água. O Espírito Santo desceu sobre ele. E aí ele começa a pregar: o tempo está cumprido. O Messias está aqui. A coisa está no tempo certinho. Há vários capítulos proféticos na Bíblia. Daniel 9
a gente já viu, Daniel 7 e 8 também, Daniel 2, mas no Novo Testamento também há vários. Mateus 24, vários capítulos de Apocalipse. Então a gente vai tentar dar uma passada geral, sem perder alguns detalhes que eu julgo serem bem apropriados, bem importantes, tá? Então, quando Daniel recebeu a visão profética do capítulo 2, vocês lembram da estátua? Perdão, estátua. Ele recebeu um sonho, na verdade, né? E Deus mostrou para ele em sonho o que o rei tinha visto. Depois desse sonho, ele recebeu visões proféticas. Que reino estava dominando nessa época? Inicialmente a Babilônia, certo? Depois veio a Medo-Pérsia. Só que a gente passa muito rápido por isso e perde os detalhes. Tem um livro em inglês que chama The Great Empires of Prophecy, Os Grandes Impérios da Profecia. E esse livro é fascinante. Se você ler esse livro, você vai amar estudar profecia. Porque ele fornece os detalhes que aconteceram nas transições. Por exemplo, de Babilônia para Medo-Pérsia houve uma transição. E essa transição é muito interessante na história. Quando descreve Ciro chegando com o exército dele e o jeito que ele tomou Babilônia, Babilônia era inexpugnável. Era uma cidade que não dava para penetrar, mas como ele tomou, é fascinante. Era a hora disso acontecer. A transição entre Medo-Pérsia e Grécia também é impressionante. Entre Grécia e Roma, a guerra entre os romanos e Antíoco Magno, você fica assim, fascinado, abismado de ver como, mesmo ele tendo um exército superior aos romanos, como era a hora de passar da Grécia para Roma, ele não conseguiu vencer. As coisas não deram certo. Quando Alexandre lutou contra Dario, ele tinha 40 mil homens. Dario tinha 1 milhão de soldados. E os 1 milhão de soldados foram facilmente derrotados por 40 mil homens. Você fica assim pensando, como que pode isso? Alexandre estava no meio da batalha. Aliás, não só no meio, ele ia na frente da batalha. Ele se lançava ao ataque e nunca sofreu nada de dano na batalha. Como que é possível isso? Era porque Deus estava dirigindo, certo? Deus controla a história. Nada sai do controle de Deus. Quando Ele determina alguma coisa, aquilo vai acontecer. Eu quero que vocês tenham em mente isso, de que Deus está no controle da história. Os aparentes fracassos não são fracassos. O desapontamento que aconteceu no movimento adventista não foi um fracasso. Ele foi predito. Nossa identidade está na Bíblia. Você lê o Apocalipse 10 ali, fala sobre o livrinho amargo, o fracasso. Diz sobre algo que seria doce na boca, mas no estômago ia ser amargo. Que coisa mais doce do que ouvir que Jesus vai voltar amanhã, hoje. E quão amargo não deve ser passar por essa experiência crendo que ia acontecer e não acontecer. Então, o Apocalipse predisse isso, previu esse ponto. Vamos lá então, seguindo. Eu tenho um mapa aqui do ano 117 depois de Cristo. O imperador romano da época era Trajano. Eu só ponho esse mapa aqui porque eu quero que vocês notem o tamanho do Império Romano. Alguém sabe que país é esse aqui? Que eu estou apontando? Turquia. Aonde que é a Europa aqui? Daqui para cá, certo? Turquia é considerada a Ásia, esse lado pelo menos dela. Istambul fica nos dois lados da margem do mar. Mas daqui para cá é considerado Ásia. Vocês sabiam que o Império Romano chegou até o Golfo Pérsico? Vocês sabiam que ele englobou o território da Babilônia? Quando a Medo-Pérsia veio, ela pegou o território de Babilônia. Quando a Grécia veio, ela pegou o território da Medo-Pérsia. E quando Roma veio, ela pegou pelo menos o território original da Babilônia. Ela não chegou até a Índia, como a Medo-Pérsia fez. Mas olha o tamanho do Império Romano. Só que chegou um ponto em que os imperadores começaram a morrer muito rápido. Por exemplo,
dentro de mais ou menos 60 anos, passaram uns, se eu não me engano, uns 40, 50 imperadores. E só 2 tiveram morte natural e 1 ou 2 morreram em batalha. O resto morreu envenenado. Você acha que era um cargo difícil ser imperador? Perigoso? Então, sabendo disso, um imperador teve uma grande ideia. O que ele decidiu fazer? Dividir o reino. Então ele dividiu Roma em 3 partes. O nome dele era Constantino. E ele deu o nome dos filhos dele, muito criativo, né? Deu o nome de Constantino, Constâncio e Constans. E ele dividiu o império dele para os 3 filhos. Constantino foi um grande aliado do bispo de Roma. Eu quero que vocês notem aqui, ó. Aonde é Roma aqui, no mapa? Nessa bota aqui, certo? Nesse lado esquerdo aqui da bota. Aonde era a antiga Gália? Gália é onde era o território da França hoje. Os bispos de Roma mandaram uma carta para Constantino, que estava na Gália. E eles falaram assim: olha, o imperador atual está nos atacando, está tornando muito difícil seguir a religião. Ele está tomando as posses da igreja. Por favor, vem nos ajudar. Nessa época, sabe quantos imperadores tinha em Roma? E foi a única época que teve esse número? Alguém chuta? Tinha 6 imperadores ao mesmo tempo. 6. Constantino era um deles. E ele veio para Roma, lutou contra o outro imperador, venceu, derrotou o imperador se afogou no rio, e Constantino virou o salvador da igreja. De qual igreja? Veja bem, católico quer dizer universal. Mas havia vários partidos cristãos na época, não era só um. Só que ele favoreceu o partido católico. Então a religião católica foi adotada pelo imperador. Vocês sabem que benefício é isso? É um tremendo benefício. Imagina se o presidente do país é da minha igreja. Você acha que naquela época, né? Hoje não pode. Mas você acha que ele ia favorecer a minha igreja? Com certeza. Com certeza. Então Constantino começou a favorecer o catolicismo, tá? Os bispos católicos, os prelados católicos. Passou Constantino, o Império Romano começou a se desfazer, as tribos germânicas, tribos bárbaras, entraram no território romano. Quero desenhar para vocês aqui, ó, o que era o território romano, só para vocês terem uma ideia, tá? Imagina aqui, ó, Espanha e Portugal hoje, França, Alemanha, Itália, Suíça aqui, Áustria. Agora veja bem, vocês estão vendo um rio aqui passando? Alguém tem ideia que nome que tem esse rio aqui? Quem falou? Falou? Reno. Que nome tem esse rio aqui, ó? Danúbio. Danúbio. Então tem um rio que vem daqui e um rio que vem do alto, certo? Esses eram os limites do território romano. Para cada desses rios eram os bárbaros. As tribos bárbaras, selvagens, como os romanos achavam. Para cada rio, para o lado esquerdo e para baixo, eram as tribos, era o território civilizado. É ali que estavam os gregos, os romanos e os domínios romanos. Só que chegou um momento que a coisa estava tão ruim dentro do império que o império não conseguia se manter. Então, as tribos bárbaras começaram a invadir o Império Romano. E quem foi a primeira tribo bárbara que invadiu e causou uma tremenda destruição no Império Romano? Alguém sabe? Foram os visigodos. Quem eram os visigodos? Quem são hoje? Os espanhóis. Eles ficaram na Espanha. Mas eles entraram aqui, ó, olha os visigodos. Eles entraram, foram até a Grécia, queimaram Atenas,
continuaram a caminhada deles, foram até Roma e pela primeira vez na história, Roma foi queimada. Eles queimaram Roma, mas Roma era fortificada. Como que eles conseguiram entrar? Aí entra um outro ponto. Os romanos tinham muitos escravos. E os escravos não gostavam de ser escravos. Será que alguém ia gostar de ser escravo? Então, assim que eles souberam que compatriotas deles, os visigodos, cercaram a cidade, à meia-noite, os escravos correram para os portões e abriram os portões. Então, os romanos acordaram com as trombetas visigodas, tocando no meio da cidade e queimando. Chama o saque de Roma. Foi algo extremamente marcante para os romanos. E começou a quebrar o poder, a hegemonia que os romanos tinham. Depois dos visigodos, vieram vários outros povos. Então, no ano 476, deixa eu ver se eu acho aqui. No ano 476, cadê minha linha de tempo profética aqui? Aqui. No ano 476, houve então a queda do Império Romano. Ele deixa de existir, pelo menos o Império Romano ocidental. Lembra que Constantino dividiu em 3 partes? Um filho lutou contra o outro, matou o outro. Então sobraram 2 partes, o Império Romano Oriental, que é o Império Grego, e o Império Romano Ocidental, que era o Império Latino. Esses 2 impérios continuaram existindo, mas chegando no ano 476, o Império Romano Ocidental caiu. O imperador, que por sinal chamava Rômulus Augustus, e aí muda o nome dele para Rômulus Augustulus, que é Augustinho, escreveu uma carta para o imperador oriental dizendo, não precisa de 2 imperadores, vamos deixar você ser o imperador. E ele abdica do cargo dele, tá bom? Naquele momento, naquele ponto da história, haviam 10 tribos germânicas no território romano. E essas 10 são aqueles nomes que vocês já ouviram, são difíceis de falar. Os visigodos, os ostrogodos, os érulos, francos, alamanos, burgúndios, suevos, vândalos. Não, hunos não. Bom, alguns dizem que foi em alamanos, outros os hunos. Falta um. Anglo-saxões, obrigado. Os anglo-saxões são parentes, tá? Então, esses todos estão no território romano. Os anglo-saxões estavam na antiga Bretanha. Júlio César invadiu a Bretanha. E, por fim, os anglo-saxões estavam ali. Eles foram ajudar os bretões a vencer os pictos selvagens do norte e gostaram tanto da Bretanha, muito mais quente que a Alemanha, vamos ficar aqui. E acabaram com os bretões. Tá? Então, cada um desses povos estava dentro do território romano. E eles permaneceram dentro do território romano. Essas 10 tribos bárbaras, ou germânicas. Vocês sabiam que os portugueses, então, são tribos germânicas? Os espanhóis, os lombardos, ou os italianos, e todos esses são tribos germânicas. Elas moravam fora do Império Romano, mas invadiram o Império caiu. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque 3 dessas tribos foram destruídas. Me ajudem a lembrar quais foram as 3 tribos destruídas. Só antes de eu pedir o nome, olha o que está escrito em Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Veja bem, tinha 10 chifres na cabeça da besta, do 4º animal, da besta Daniel 7. 10 chifres. Subiu um chifrezinho bem pequenininho. Alguém sabe quem é esse chifre? O papado. E o papado é, em essência, o quê? União. Ele só funciona havendo união de igreja e Estado. Ele não prospera se não tiver isso. Porque, para o papado, a parte religiosa
pode sim ter poder temporal. Temporal quer dizer ter exército, ter castelos, ter domínio civil. Tá? Então, o papado é a união de igreja e Estado. Quando aconteceu a união de igreja e Estado no cristianismo? No ano 312 ou 313. O Papa que efetuou isso era o Papa Melquíades, o anterior de Silvestre. Tá? Então vamos lá. Esse chifre pequeno sobe e aí a Bíblia fala que ele arranca 3 chifres. Então imagina, tem uma besta com 10 chifres. Esses 10 chifres são os povos bárbaros que eu acabei de mencionar, que a gente tentou lembrar os nomes. Essa besta era o Império Romano. 10 povos estão nela agora. Só que surge um pequenino chifre que vai crescendo, crescendo, ficando forte, que é o papado. E a Bíblia diz que esse chifre arranca 3 dos chifres que estavam lá antes. Quais eram os povos? Vocês lembram? 3 foram arrancados. O nome deles: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Qual foi a sequência deles serem destruídos pelo papado? Primeiro foi os Érulos. Segundo, os Vândalos. E por último, os Ostrogodos. Vocês têm ideia por que é relevante saber isso? Já ouvi alguém falar que não aqui. Alguém mais tem uma sugestão? Por que é relevante saber quando que os chifres foram arrancados? Porque tem 1260 anos de supremacia papal que começam a contar a partir do último chifre ser arrancado. Entendeu? O papado estava crescendo em poder, mas ele tinha inimigos. Os Érulos, os Vândalos e os Visigodos, e os Ostrogodos, perdão. Esses 3 eram arianos, eles eram contra o papado. Então, quando o papado conseguiu destruir os Érulos, depois os Vândalos e por último os Ostrogodos, ele não tinha mais inimigos que pudessem peitá-lo. Então, o que começa a contar a partir daí? 1260 anos de supremacia papal. Então, vamos lá rapidamente aqui, ó. No ano 538, os Ostrogodos são destruídos. O general Belisário, o general romano Belisário, que tinha entrado em Roma, foi cercado pelos Ostrogodos, houve o cerco de Roma, e no cerco, centenas de milhares de Ostrogodos foram consumidos. E por fim, no ano 538, eles debandam com o restinho que sobrou e nunca mais puderam ser um povo. Muito bem, a partir dali você começa a contar 1260 anos de poder papal. Não tinha inimigos poderosos, tá? Ele podia fazer o que ele queria, o que ele quisesse. Nesse período, alguns grupos se levantaram e eles resistiram ao papado. Eles não tinham força para vencer o papado, mas eles resistiram. Quando os exércitos papais vinham, eles corriam e se escondiam nas cavernas, fingiam que eram outras pessoas. Por exemplo, os valdenses andavam nas cidades vestidos de pessoas comuns, vendiam mercadorias e tal. Só que se eles descobriam alguém que tinha interesse espiritual, eles tiravam do bolso um pedacinho da Bíblia, um verso escrito, e liam para a pessoa. Se a pessoa realmente gostasse, eles davam para a pessoa. E às vezes eles davam uma página da Bíblia. Vocês sabiam que os valdenses tinham a Bíblia escrita na sua língua materna? Eles foram um dos primeiros povos a ter a Bíblia escrita na língua deles. Sabe como que era a Bíblia para o papado? Não importa em que país que tivesse, como que eles liam a Bíblia? Em latim. E a missa era feita em latim. Então imagina o povo ir lá, sentar na igreja, ouvir uma língua que eles não entendem, seguir um ritual, levantar e ir embora. Mas sabe por que fizeram em latim? Numa língua que o povo não entendesse? Sabe por quê? Porque eles consideravam, o papado considerava a Bíblia como apenas para o clero e não para os leigos. Eles falavam que dar a Bíblia aos leigos era como jogar pérolas aos porcos. Os leigos não precisavam saber da Bíblia. Eles tinham que aceitar o que os clérigos falassem, a interpretação dos clérigos. E chegou ao ponto de quem tivesse uma Bíblia em casa
ser queimado, ser torturado. Em realidade, por ter a palavra de Deus em casa. E eu acho que o povo está esquecendo isso hoje e está havendo uma aceitação muito maior para com o papado, esquecendo de que Roma não muda. Roma não mudou. Como está escrito no Grande Conflito, o bispo O'Connor fala, e a Armand cita isso, que ele diz assim, que a igreja, ela é tolerante naquilo que ela não tem força. Enquanto ela não tem força, ela tolera. Mas se ela tiver força, ela não vai tolerar as pessoas terem a Bíblia. Ela não vai tolerar outras igrejas. É só olhar para o passado. O que Roma fez com o resto? O que o papado fez com os outros povos? E se você começa a ler, tem um livro que eu quero recomendar para vocês. Chama Império Eclesiástico. Está em inglês. Chama Ecclesiastical Empire. Mas é um livro que revela tanto sobre a história, sobre o que aconteceu, que é chocante. É muito chocante. Eu vou citar aqui apenas alguns povos que foram perseguidos pelo papado. Os valdenses, os albigenses, os paulicianos, petrobrucianos, henricianos. Nesse período, olha que as coisas pagãs que entraram na igreja, como o paganismo foi adentrando no cristianismo. Tá? Olha aqui, primeira coisa, sábado mudado para o domingo, do ano 321 a 364, Concílio de Laodiceia. Adoração a relíquias, começou no ano 337. O rosário, 366. Missa, 394. O tormento eterno, 590. Indulgências, começou no ano 799. Adoração a Maria, 850. O confessionário, 1198. A Bíblia proibida aos leigos, 1299. Batismo infantil, 1311. E a tradição posta acima das Escrituras, no ano 1563. Houveram alguns pré-reformadores. Vocês conhecem os reformadores protestantes? Cita o nome de algum. Lutero, quem mais? Hus, Wycliffe, Jerônimo. Muito bem. Vocês sabiam que teve gente que veio antes deles, que foram tremendos homens de Deus, pregadores. Eu vou citar para vocês só alguns nomes aqui. Os próprios valdenses, Berengário de Tours, Pedro de Bruys, Henrique de Lausanne, Arnaldo de Brescia, Clemens Claudius. Eu queria ler sobre todos esses para vocês, mas a gente não tem tempo, porque a gente deve ter 5 minutos agora. Então, eu vou só pular alguns deles. Eu vou citar um pequeno trecho, por exemplo, de Pedro de Bruys. Olha o que ele diz aqui. Isso a gente descobre pela acusação que os inimigos dele fizeram contra ele. Tá? Ele diz assim, ele cria que o batismo não serve de nada se não houver fé. Então, por que batizar uma criança? Ela não tem fé ainda. Certo? Próxima coisa, que Cristo está apenas espiritualmente presente no sacramento. E agora eu quero falar uma coisa que pode surpreender vocês. Quando o padre pega a hóstia, ergue a hóstia e fala aquelas palavras, na teologia católica, eles creem que aquele pedacinho de pão virou de verdade Cristo. Pode ser uma surpresa para quem nunca foi católico aqui. Mas é isso que eles creem. Só que você começa a pensar e fala, peraí, eles creem mesmo que isso é a carne, fisicamente? Que aquilo é a carne, o sangue, os ossos, as células e tudo mais de Cristo? Como se o padre tivesse poder de criar Cristo. E não só disso, mas que Cristo está sendo morto novamente, porque a Santa Ceia era o símbolo da morte de Cristo. Só que se ele cria Cristo de novo, Cristo está sendo sacrificado vez após vez, mas a Bíblia diz que Cristo foi sacrificado uma vez por todas, uma vez para sempre. Ele não vai repetir esse sacrifício. Então, esse homem estava ensinando contra o papado. Tá? Eu vou pular aqui, tem tantas coisas. Outro aqui, Arnaldo de Brescia. Ele adotou a medida desesperada de erguer seu estandarte na própria Roma. Ou seja, ele não morava em Roma, mas ele falou assim, eu vou pregar o cristianismo lá em Roma, na Sé mesmo, em frente
da igreja lá. E ele foi. E um dos resultados marcantes da pregação de Arnold em Roma é que o povo se sublevou, expulsou o Papa de Roma, levantou um patrício, estabeleceu a Segunda República, ou a Nova República de Roma. Vocês sabiam que Roma se tornou república de novo? Isso era perto do ano 1100 e pouco? E o Papa foi expulso, aí ele tentou voltar para Roma, à frente de um exército, e ele tomou um ferimento mortal lá e morreu nesse ataque a Roma. E os romanos tentaram se independer do papado. Só que depois ele conseguiu voltar com a ajuda do imperador, outro papa, né? Conseguiu voltar, e os romanos de novo entraram debaixo do poder papal. Clemens Claudius, outro homem muito interessante. Olha o que ele diz aqui, ó. O resumo do que ele ensinou era o seguinte: só há um soberano na igreja e ele não está na terra. O que é isso? Isso é um ataque contra quem? Contra quem? Contra o Papa, porque o Papa se diz o soberano, ou seja, o representante de Cristo, aquele que toma o lugar de Cristo na terra. E o Clemens Claudius falou assim: não, só tem um soberano na igreja e ele não está na terra, ele está lá no alto. Ele disse também que o mérito humano não serve para a salvação. E uma coisa bem interessante que ele falou é o seguinte, ó, ele repudiou a autoridade da tradição, porque o papado punha a tradição em mesmo patamar ou superior até às Escrituras. Ou seja, se a Bíblia fala uma coisa, mas a tradição deles falasse outra, a tradição era seguida e a Bíblia rejeitada. A tradição é o que os outros anteriores ensinaram. Ou seja, os concílios papais, os pais da igreja papal, né? Então você põe ali Irineu, Tertuliano, Orígenes, Clemente. Agora, olha que interessante esse ponto amarelo aqui, ó. Quanto às relíquias, em vez de santidade, ele encontrava nelas apenas podridão. E recomenda que elas fossem instantaneamente regressadas ao túmulo, de onde elas nunca deviam ter sido tomadas. Nós temos quantos minutos? 2, 5, 3? Bom, eu acho que a gente vai ter que parar aqui e retomar o ponto na próxima palestra, que vai ser amanhã. Tá? Vamos tentar continuar a partir desse ponto aqui, que são os reformadores de fato. Vamos ver se a gente consegue encaixar eles junto com o movimento milerita. Tá bom? No seminário de ontem, nós tínhamos interrompido o seminário número 1, que falava sobre a grande linha de tempo profética. Hoje nós vamos continuar no local onde nós havíamos parado. Então, vocês lembram que a gente tinha mencionado os reformadores? A gente tinha parado no ponto dos reformadores. E vocês conseguem reconhecer o rosto de algum deles aí? Alguns? Tem Lutero, Tyndale, Wycliffe, Hus e vários outros aí. Claro, são desenhos, não existia foto deles na época, não tinha máquina fotográfica, mas são desenhos ilustrando como eles pareciam. E por que eles foram importantes? Veja bem, eles vieram numa sequência, e isso é importante entender. Por que houve uma sequência histórica de pessoas que levaram a tocha da verdade? Quando Jesus Cristo estava nessa terra, ele era a verdade. Ele estabeleceu a verdade e ensinou ao povo. É importante saber se essa verdade foi continuamente transmitida para a próxima geração. Não é verdade? Se a gente não souber isso, e se houve uma interrupção? E se a gente não recebeu a verdade? E se o que a gente recebeu foi engano? Então é importante saber isso. E quando a gente analisa a história da igreja cristã, a gente vê que essa verdade foi passada, sim, de geração em geração, através de muita luta, muito sofrimento, às vezes morte, mas ela foi transmitida de geração em geração. E um dos grupos que realmente foi campeão em transmitir a verdade e passar para frente foram os valdenses. Quem eram os valdenses, então?
Era um povo que morava inicialmente no norte ali da Itália, mas devido à perseguição que eles estavam sofrendo, eles se refugiaram nos Alpes. Então eles saíram dos vales onde eles moravam, na verdade na planície, e se refugiaram nos Alpes. Eles foram um dos primeiros povos a ter a Bíblia em sua língua original, em sua língua materna. Um dos primeiros povos a ter a língua no idioma comum deles. E eles preservaram a Bíblia de modo maravilhoso. Os manuscritos dos valdenses eram os manuscritos que deram continuação ao que os reformadores tiveram, o texto dos reformadores, em oposição ao texto papal, a Vulgata. E então nisso aí já houve uma grande batalha, tanto que quando saiu a primeira Bíblia em inglês, ela foi traduzida da Vulgata. Lembra de Wycliffe? Ele traduziu a Bíblia a partir do texto latino. Então, quando Tyndale vem e traduz a partir do original grego, a própria irmã White fala isso no Grande Conflito, houve uma fidelidade maior ao texto que os apóstolos haviam escrito. Muito bem, os valdenses tinham a Bíblia em sua língua materna. Eles estavam defendendo a verdade centenas de anos antes da Reforma Protestante. Então imagina, se teve alguém que foi campeão da verdade, foi os valdenses. Eles sofriam terríveis mortes e oposição. Mas parece que do alto dos montes que eles habitavam, das montanhas ali dos Alpes, eles conseguiam ver então as planícies. E eles viam as planícies como campo missionário, onde eles muito provavelmente iam derramar seu próprio sangue para levar o evangelho para essas pessoas. E eles iam, de 2 em 2. Eles seguiam o conselho de Cristo. Eles se disfarçavam então de mercadores e levavam mercadorias, e quando eles notavam uma abertura no coração da pessoa que estava recebendo a mercadoria, então eles compartilhavam com a pessoa textos da Bíblia. E alguns recebiam esses textos como se fosse um tesouro muito especial. Guardavam aquilo, entesouravam aquilo. Muito bem, eles espalharam-se pela Europa e difundiram a luz por muitos países. Alguns dizem até que os vários grupos espalhados na Europa não eram senão valdenses, embora tivessem outros nomes em outros países. Por exemplo, os albigenses no sul da França. Eles simplesmente estavam do outro lado dos montes, mas também são tidos como valdenses por alguns. E eles resistiram às investidas do papado durante os anos mais negros da Idade Escura, da Idade das Trevas, ou Idade Média. Veja bem, quando Jesus veio, ele trouxe muita luz. Mas quando a Bíblia foi tirada de lado e a tradição foi posta acima da Bíblia, e começou-se a seguir mais o que os pais da igreja falavam do que o que Deus falou, então trevas cobriram a terra. E as verdades da Bíblia foram sendo enterradas, tanto que cada reformador trazia uma nova verdade. Por exemplo, de que devia haver separação entre igreja e Estado. Para a gente não é novidade isso, mas na época de Wycliffe era novidade. E quando ele pregou sobre isso, e disse que o papado não devia ter esse poder temporal, que o Papa não devia demandar do rei da Inglaterra, eu esqueci o nome dele agora, aquele pagamento do tributo que Inocêncio III tinha feito João sem terra, né? João que entregou a Inglaterra inteira para Roma, pagar, ele estava descobrindo uma nova verdade, mas ela não era nova, ela simplesmente tinha sido enterrada em meio a trevas. Quando os batistas, ou anabatistas, os precursores dos batistas, aquele tremendo povo, veio dizendo que nós precisávamos batizar quando adulto, eles eram chamados de anabatistas, ou seja, rebatizadores. E, por incrível que pareça, os católicos, os luteranos, os anglicanos e os demais protestantes, todos
paravam sua luta e se uniam contra os anabatistas e martirizavam eles. Muitos foram mártires. Hoje, quase todas as igrejas protestantes batizam a pessoa quando é adulta. Mas percebe que para essa verdade chegar à tona, houve uma luta muito grande. E outras verdades, a questão do estado dos mortos, o estado inconsciente, né? Eles estão mortos, a alma não é imortal. Outra luta, muito preconceito. A própria questão do sábado. Eu não sei se vocês já viram isso, mas no livro do Andrews, História do Sábado, ele mostra que o debate sobre guarda do sábado ou do domingo já houve durante a Reforma Protestante. Isso é muito interessante. Karlstadt guardava o sábado e ele era amigo de Lutero. Então, as verdades foram com muita dificuldade saindo daquele manto de trevas que havia cobrido a terra por meio da atuação papal. Agora, um dos que... Isso aqui a gente não vai falar agora. Não, quem sabe seja importante falar, porque tem gente hoje que desafia a ideia dos valdenses serem antigos. E por que eles desafiam isso? Para negar a herança que eles trouxeram. Entendeu? Negando isso, ou seja, se eles não vêm lá do início da era cristã, mas se eles vêm ali de 1100 mais ou menos, com Pedro Valdo, 1160, então, o que eles estão falando? Que eles têm tanta luz e tanta história para nos trazer? Eles são muito anteriores a Pedro Valdo. Obrigado. E como que a gente sabe disso? Veja bem, aqui nós temos James Wiley, a irmã White cita ele várias vezes no Grande Conflito, e no livro História do Protestantismo, volume 1, página 25, ele diz assim, há uma evidência singular em favor da alta antiguidade dos valdenses. Suas tradições... Eu acho que eu tinha isso em português. Desculpa, era o próximo slide. Eu só esqueci de apagar o inglês. Existe uma concordância singular de evidências em favor de sua grande antiguidade. Suas tradições invariavelmente apontam para uma sequência ininterrupta desde os primeiros tempos, no que diz respeito à sua crença religiosa. Agora, olha isso aqui, eu não sei se vocês conheciam esse documento. A Nobla Laicum, ou Nobre Lição, que data do ano 1100, prova que os valdenses do Piemonte não devem sua ascensão a Pedro Valdo, de Lyon, que não apareceu até a segunda metade daquele século, né, 12, que era 1160. Ou seja, 1160 vem Pedro Valdo. Alguns dizem, os valdenses vieram de Pedro Valdo. Mas antes dele vir, 1160, no ano 1100 tinha a Nobla Laicum, ou Nobre Lição, que era um poema. Mas olha o que esse poema diz. Vê se os valdenses vieram de Pedro Valdo com isso, ou se eles já tinham uma herança muito mais antiga, evidenciada por esse poema. A Nobla Laicum, embora seja um poema, é na realidade uma confissão de fé. E só poderia ter sido composta após um estudo considerável do sistema do cristianismo em contraste com os erros de Roma. Como uma igreja, está falando dos valdenses, poderia ter surgido com esse documento em suas mãos? Se eles acabaram de aparecer na história e eles já têm um documento que é uma confissão de fé, que aponta os erros do papado. Eles tinham que ter estudado o cristianismo e o papado por muito tempo para descobrir isso aí. Ou como esses pastores e lavradores encerrados em suas montanhas detectaram os erros contra os quais prestavam testemunho e encontraram o caminho para as verdades de que fizeram profissão aberta em tempos de escuridão como essa? Se admitirmos que suas crenças religiosas eram a herança de épocas anteriores, transmitidas de uma ancestralidade evangélica, tudo é claro. Mas se mantemos que elas foram a descoberta dos homens daquela época, afirmamos o que se aproxima quase de um milagre. Dizer assim, não, isso aqui surgiu agora, essa Nobla Laicum foi um pouco de lavradores ali que conseguiram, em meio à lavoura, entender tudo do cristianismo e tudo que o papado está fazendo e expor. Faz sentido isso? Não faz sentido, certo?
seus maiores inimigos dos valdenses, Cláudio Cícero de Turim e Reinério Sacco, o inquisidor, admitiram sua antiguidade e os estigmatizaram como os mais perigosos de todos os hereges por serem os mais antigos. Pede para baixar os outros microfones e deixar só esse, por favor, que está dando um pouco de eco. Sabe quem eram esses dois homens? Cláudio Cícero de Turim e Reinério Sacco? Eles eram inquisidores. Eles extraíam as verdades, ou o que eles queriam extrair, de quem estava sendo torturado. E esses inquisidores falam que o pior de todos os hereges é o grupo dos valdenses. Porque eles são os mais antigos de todos. Alguns dizem que os valdenses remontavam até o Papa Silvestre. Vocês lembram quando saiu a primeira lei dominical? Ano 321 depois de Cristo. Lei dada por Constantino. Sabe quem era o Papa nessa época? Silvestre. Então, quando o papado se uniu, quando a Igreja Católica, que eram os bispos católicos que convidaram Constantino para vir socorrer a igreja, quando os bispos católicos se uniram com o poder civil, Constantino, os valdenses se retiraram dali. Então dá para ver que havia uma discórdia quanto à igreja estar ou não unida com o Estado. Vamos lá, John Wycliffe, um tremendo reformador. Na verdade, ele é chamado de a estrela da manhã da reforma, certo? Ele trabalhou contra o papado com todas as suas forças, escreveu contra os monges mendicantes, escreveu contra o dinheiro retirado da Inglaterra pelo papado e contra o poder despótico assumido pelo Papa. Fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês e ele ajudou a Inglaterra a ver o que era o poder papal e o que esse poder estava fazendo de mal para o país. É um tremendo reformador. Isso é uma frase de Ellen White. Ela diz assim: John Wycliffe foi o arauto da reforma, não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que lhe foi dado proferir jamais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta que deveria resultar a emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Que maravilha! Wycliffe morreu. Ele não foi morto pelo papado. Eles tentaram. Eles pegaram uma vez para julgá-lo, pensaram, agora a gente mata ele. Mas junto com ele vieram dois homens. Um era um barão inglês e o outro era um outro grande do governo inglês. O nome dele, Percy, Lord Percy, e o outro, eu esqueci o nome. Mas quem estava julgando, os prelados que estavam julgando Wycliffe, falaram de um tal modo que o barão se incomodou. E ele começou a bater boca com os prelados de tal forma que eles não conseguiram fazer o julgamento. Ele achou que eles estavam falando com uma insolência tão grande com o senhor de idade que ele pôs ordem na casa. E eles tiveram que ficar quietos, porque ele era barão. Se frustraram muito. Mas, embora eles não tenham matado Wycliffe, depois dele morrer, eles pegaram os ossos dele, queimaram os ossos dele e jogaram no rio. Não deu para pegar em vida, mas vamos tentar pegar na morte. Um seguidor de Wycliffe foi João Hus, outro tremendo homem de Deus. Ele trabalhou com dedicação, pregou fielmente o Evangelho para as pessoas que estavam ouvindo, na pequena capela que ele trabalhava. Ele era da Boêmia, hoje é a conhecida República Tcheca. E João Hus foi
acusado e atacado pelo papado. Convidaram ele para prestar seu depoimento, ou para ser julgado, na verdade, em Constance, no Concílio de Constança. O imperador da época chamava Sigismundo. E esse imperador deu um salvo-conduto. Vocês sabem o que é um salvo-conduto? Se um rei, um dominador, um imperador dá um salvo-conduto, isso quer dizer ninguém pode mexer nessa pessoa até a expiração do salvo-conduto. E Sigismundo deu um salvo-conduto para João Hus, para ele vir a Constança, ser julgado lá e voltar para a terra dele. Infelizmente, os prelados, o clero, convenceu a Sigismundo de que não precisava guardar fé com alguém que era infiel, um herege. Então o imperador permitiu ele ser preso durante o julgamento, condenado e finalmente executado. A morte de João Hus foi algo tão chocante, especialmente para os boêmios, que eles se libertaram de Roma por causa disso. Eles se revoltaram contra Roma, contra o papado. Eles se libertaram. E Deus deu grandes vitórias para os boêmios, até por meio de um general cego, Zisca, lendo o Grande Conflito. O general cego, não começou cego, mas durante a guerra ele ficou cego e as batalhas eram vencidas. Deus dava vitória para os boêmios contra grandes exércitos do imperador e do papa. Mas, finalmente, o papado conseguiu ganhar dos boêmios por meio de fraude, de engano. O que eles não conseguiram por meio da guerra, eles usaram outros métodos, né? Continuando aqui, como a gente não tem muito tempo, a gente vai tentar seguir de forma rápida, tá? Só sobre a execução de Hus, eu acho interessante ver como o papado trata os que eles julgam como hereges. Tá? A gente não deve nunca esquecer essas lições, porque é-nos dito na revelação que o papado não muda. Se alguém está mudando, está havendo uma aproximação do protestantismo com o catolicismo, é devido à mudança na igreja protestante, não na católica. Ele não muda. Então, Grande Conflito, página 108. Finalmente puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça ou mitra de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios, com a palavra arqui-herege bem visível na frente. Com muito prazer, disse Hus, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Num outro momento, ainda nessa sequência da execução dele, eles falam assim, então agora nós entregamos tua alma ao diabo. E ele fala, e eu entrego a minha alma a ti, ó Senhor. A execução de Hus é algo chocante. O modo como se trata com um outro cristão. Enfim, vocês percebem que a gente precisa ler para conhecer o passado? Porque isso não é falado hoje. Isso só vai vir para nós se a gente ler. E tem livros espetaculares que mostram isso. Esse mesmo livro ali, o que a gente tinha mencionado antes, o História do Protestantismo, de James Wiley, a História da Reforma, do século XVI, de d'Albigné, o Grande Conflito, Império Eclesiástico, em inglês, né? Ecclesiastical Empire, e The Two Republics, As Duas Repúblicas, também é outro livro espetacular. Por que a reforma protestante foi necessária? Primeiro, os valdenses tinham começado a comprometer a verdade, ou seja, a firmeza deles. Eles tinham começado a cair. Eles tinham carregado a tocha por bastante tempo, mas agora eles estavam cedendo os seus princípios. A liberdade de consciência havia sido atacada pelo papado. A perseguição havia sido implacável. A luz estava
quase apagada. Em toda a Europa, os únicos que de forma mais destacada estavam levando a verdade estavam começando a ceder e comprometer a sua fé. Era necessário ser preparado o caminho para a mensagem dos 3 anjos. E aí tem essa entrevista aqui que é bem interessante. É uma entrevista entre Ecolampádio, que era um dos reformadores, e 2 pastores valdenses. Isso aconteceu na Basileia no ano de 1530. Olha o que diz ali. Muitas coisas que eles disseram agradaram a Ecolampádio, mas ele desaprovou algumas outras. D'Aubigné disse o seguinte: os barbes, ou seja, os pastores valdenses, ficaram a princípio um pouco confusos ao perceberem que os mais velhos, ou seja, que eles, precisavam aprender com os mais jovens, ou seja, Ecolampádio. Todavia, eram homens humildes e sinceros. Quando o doutor de Basileia lhes perguntou sobre os sacramentos, eles confessaram que, por fraqueza e temor, seus filhos eram batizados por sacerdotes católicos romanos e que eles até se comunicavam com eles e às vezes iam à missa. Essa confissão inesperada chocou o manso Ecolampádio. Dá para acreditar que os valdenses estavam fazendo isso? Estavam indo à missa católica e permitindo que padres batizassem seus filhos, seus bebês. O Ecolampádio falou: peraí, isso aí não está certo. Como vocês estão fazendo isso? Vocês foram os bastiões da verdade até agora. E os valdenses reconheceram. E nessa conferência, eles fizeram um acordo de que os valdenses, esses representantes, iam voltar lá e desfazer esse tipo de abordagem, mudar esse comportamento. A luz de muitas dessas antigas testemunhas estava prestes a se extinguir em meio às trevas, quando Deus levantou os reformadores. Eles haviam permitido que a mulher Jezabel ensinasse em seu meio e seduzisse os servos de Deus. Haviam até chegado ao ponto de praticar o batismo de bebês e sacerdotes católicos ministravam o rito. Além de tudo isso, às vezes participavam com eles da missa. Se na época da Reforma, parte dos valdenses no sul da Europa havia trocado o batismo dos que creem pelo batismo de crianças, realizado por sacerdotes católicos, não é difícil de acreditar que eles também poderiam aceitar o domingo como dia do Senhor, vindo da mesma fonte do papado, em lugar do dia santificado de descanso de Deus. Nem todos haviam feito isso, mas certamente alguns o fizeram. Ou seja, parte dos valdenses guardava o domingo, mas parte guardava o sábado, o antigo sábado do Senhor. Esse está no livro História do Sábado de Andrews. E aí, por fim, então, nós temos Lutero, que, apesar de não ser o único reformador desse século, tem vários outros mesmo, que a gente nem ouve o nome. Ele foi o mais destacado, só que ele não trabalhou sozinho. Só que ele foi extremamente destacado porque ele escreveu muito. Um pouco de tempo antes, um compatriota dele tinha inventado ou aperfeiçoado a imprensa, tipos móveis. Então, isso fez com que o que Lutero escrevesse se espalhasse pela Europa rapidamente. Em questão de 1 semana ou 2, já estava em várias partes da Europa. Ele era um fiel monge ou sacerdote católico. Não tinha várias igrejas na época. Não tinha presbiteriano, batista, metodista, anglicano, não tinha nada disso. Só tinha uma igreja, ou considerava-se que só tinha uma igreja oficial, e todo o resto era herege e merecia a morte. Só que quem era a igreja verdadeira nessa época? Vamos dizer, um pouquinho antes da Reforma, se vocês ficaram na dúvida. A igreja no deserto, obrigado. Os que eles consideravam como hereges. Isso está escrito onde? Apocalipse 12. Muito bem, Apocalipse 12. Você tem ali o dragão atacando a mulher, perseguindo a mulher, e a mulher fugindo para o deserto. Em Apocalipse 17 você vê que
quem estava sentada sobre o dragão era uma outra mulher. Era uma mulher que se embriagou do sangue dos santos. E a outra mulher vestida de linho, que não estava vestida de vermelho, a de Apocalipse 17 é de vermelho. A de Apocalipse 12 é de branco. Elas não são a mesma mulher. Eu já ouvi alguém falar que é a mesma mulher. Como podem crer nisso? Não tem como uma tá tomando o sangue dos santos enquanto ela é os santos. Não é verdade? Então tem duas mulheres, a igreja verdadeira e a igreja falsa. A falsa, vestida de vermelho, estava matando os santos. A Bíblia diz que a mulher devia ficar no deserto, escondida ali, capítulo 12, por 1260 anos, longe da serpente, escondida da serpente. Só que é nos dito que essa outra mulher, ou o chifre pequeno, ou o anticristo, ou o homem do pecado, são todos sinônimos, ia dominar por 1260 anos. Então, enquanto a mulher de vermelho dominava por 1260 anos, a mulher de branco estava escondida no deserto. Isso faz com que a igreja verdadeira estivesse escondida. Ela não era a igreja comum papal da Idade Média. Essa não é a igreja verdadeira. Isso é muito importante de lembrar. Deus sempre teve um povo. E o papado perseguiu esse povo de Deus. Então Lutero estava dentro do papado. Ele era um filho do papado. Ele não conhecia nada melhor que isso. Você nascia e era ensinado desde pequeno que esse era o certo. Só que chegou um momento que ele teve uma grande revelação. E a revelação foi de que o justo viverá pela fé e não por obras. O ponto é esse. A distinção é entre você vive, o que vai te dar a vida? É a fé em Cristo ou é suas obras meritórias? Você, com obras meritórias, você vai obter a vida. É obra meritória que te perdoa, é obra meritória que te dá entrada no céu. Deixa eu fazer um parênteses aqui, só para esclarecer esse ponto. Há duas grandes compreensões ou entendimentos sobre esse ponto. Na compreensão papal, os santos, Jesus, Maria e todos os que foram santos e fizeram muito bem, coisas muito boas, têm mérito para salvar-se a si mesmos e salvar a outras pessoas. Então todo esse mérito deles transborda e é acumulado no receptáculo da igreja. E a igreja então pega essa grande bacia de mérito e ela distribui para as pessoas. Por isso que você pode chegar lá, se confessar, não querer mudar nada do que você falou, do que você fez. Simplesmente o padre fala, eu te absolvo, faz isso aqui, né, reza, não sei o que, Ave Maria, o Pai Nosso, ou faz uma penitência, faz uma peregrinação, vê relíquias, e você está perdoado. Ou no caso que despertou a principal parte da reforma protestante, pague dinheiro e está perdoado. Mas conferir privilégios religiosos em troca de dinheiro é nada menos do que simonia. É uma abominação. Então, muito bem. Já os protestantes, ou seja, nem sei quantos protestantes tem hoje, quantas igrejas protestantes tem hoje, porque a maioria está esquecendo o que elas são, está perdendo o seu caráter distintivo. E já várias delas negaram o nome protestante. Mas a outra ideia é de que nós não temos mérito. Cristo tem todo o mérito. Porque para alguém ter mérito salvífico, para alguém não ser destruído, ele precisava ter vivido corretamente, desde o dia 1 de sua vida até o último dia de sua vida. Qualquer único pecado que tiver acontecido em todo esse período já já determina que você deva ser destruído. Um pecado só. Não é que eu pequei, agora não estou fazendo mais, não precisa ser destruído. Não, porque boas obras não cancelam pecado. Pelo menos não suas obras, minhas obras.
Então, para você não precisar ser destruído, você tinha que ter o registro limpo do começo ao fim. E ninguém tem esse registro, a não ser um. O Filho de Deus, que viveu como homem e nunca cometeu pecado. O registro dele é limpo. Então, nós, sem mérito algum, podemos nos achegar a Cristo e falar: Senhor, eu pequei. Você não precisa passar por meia dúzia de pessoas. Sabe como é que é o sistema romano? Você chega para o padre, que chega para o bispo, se confessa para o bispo, que vai para o arcebispo, que vai para o cardeal, que vai para o papa. Ele é o que comunica com Deus, mas você tem que passar por essa sequência de pessoas para ser perdoado. Você não precisa nada disso, você pode ir diretamente ao Deus do céu. Por isso foi um ultraje contra o papado, quando eles estavam acusando Rus, e ele apelou, ele fez um apelo oficial, ele falou: eu apelo para o Deus do céu, para o tribunal de Cristo. Isso foi um ultraje para o papado. Porque como assim alguém pode desprezar a autoridade máxima, entre aspas, né, na terra, que seria o Papa? Então nós podemos ir diretamente para Deus, para Cristo, e ter esse nosso registro impuro coberto, purificado, substituído de fato pelo registro de Cristo. Ele pega o nosso registro e pagou na cruz. É a nossa morte que ele morreu lá. De modo que o registro dele possa ser aplicado a nós e a gente possa ter a vida eterna que ele merece. Olha que troca maravilhosa. Que substituição. Enfim, o que despertou então a Reforma Protestante na época de Lutero foi a questão de indulgências. Então, Tetzel foi encarregado de vender indulgências. Por quê? Porque o Papa atual da época de Lutero, Leão, ele tinha esgotado os cofres papais. Então ele queria ganhar dinheiro de novo, trazer mais dinheiro. E uma das opções era dizer que vamos reconstruir a Basílica de São Pedro. Reparar, sei lá. Então ele mandou esses coletores de dinheiro na forma de indulgências. Tá? Eles coletavam em formato de indulgências. O que é uma indulgência? Assim, você cometeu um pecado, você paga por essa indulgência e aquilo te limpa. Limpa não, você não precisa pagar o tempo no purgatório. Só que tem indulgências que não é só para pecados passados, elas são para futuros também. Então teve uma, Tetzel anunciou a indulgência dele falando assim, indulgências são o maior dom dos céus. Eu não trocaria meu lugar com São Pedro, porque embora ele consiga trazer alguns para o céu, eu consigo trazer muito mais com minhas indulgências. Essas indulgências são tão poderosas, disse Tetzel, que elas podem até perdoar pecado de adultério com a Virgem Maria. E ele estava anunciando ali pela cidade, e batia o sininho, e Lutero mal podendo se segurar por dentro. Porque Lutero pregava que as pessoas tinham que mudar a vida, não só comprar uma indulgência que era para o futuro ainda, eu estou planejando fazer aquilo lá, roubar aquilo lá, eu compro essa indulgência, roubo, mas eu já estou perdoado. Eu chego para o padre e falo, não preciso nem de perdão que eu comprei aqui. Está escrito aqui, é bem ampla essa aqui, essa cobre tudo. E os membros da igreja de Lutero chegaram para ele e falaram, nós pecamos, mas a gente tem aqui esse papel, a gente comprou, está tudo certo. Ele falou, não, isso aqui não vale nada. Mas como não? A gente pagou, o Tetzel falou, olha, isso aí não vale nada. Se vocês não tiverem mudança de vida, vocês vão se perder. E eles foram lá falar com o Tetzel de novo, falaram, nosso padre não aceita isso aqui, a gente quer nosso dinheiro de volta. E o Tetzel amaldiçoou Lutero, falou tudo que ele podia contra Lutero. Só que foi em vão, porque Lutero realmente estava ele não estava para brincadeira ali. E ele viu que o povo estava tão confuso nisso, que no dia 31 de outubro de 1517, ele pôs na porta da catedral
da igreja do Castelo de Wittenberg, ele escreveu um material, 95 pontos ou teses contra indulgências. Alguém pegou aquilo lá e começou a traduzir para outras línguas e o negócio se alastrou pela Europa. E eu acho que vocês vão gostar de ler, não dá tempo de contar agora que meu tempo já está acabando e eu nem entrei na parte do milerismo ainda. Mas vocês vão gostar de ler o sonho que Frederico da Saxônia teve na noite anterior a que Lutero cravou as teses na porta da catedral. Esse sonho é espetacular. E é por isso que Frederico defendeu Lutero, arriscando a vida, o reino, o apreço do imperador e do papa. Ele defendeu Lutero até o fim. Esse sonho... Irmão, que conta o sonho. Olha, o tempo realmente está esgotando. Mas deem uma olhadinha depois. O sonho de Frederico da Saxônia é espetacular, tá? Vamos lá. Aí nós temos a foto das 95 teses. Lutero continuou o trabalho de Wycliffe e Hus, escreveu contra as muitas corrupções do papado, escreveu 95 teses contra indulgências, eu já falei, traduziu a Bíblia para o alemão, deu um golpe tão forte na Igreja Romana que ela nunca mais foi capaz de recuperar todo o seu poder anterior. Durante esse período de supremacia papal, aproximadamente 60 milhões de pessoas foram mortas só pela Igreja. Isso é o que está nos registros. Isso é o que dá para tirar dos registros. São estimativas, é lógico. Mas é possível que muito mais tenha sido morto. Porque a Igreja Papal, ela tem uma prática de destruir registros históricos que trabalhavam contra ela. Tanto que os livros eram queimados. Os livros de hereges eram queimados. Livros que expunham o papado eram queimados. Ela não tolerava liberdade de consciência, os hereges eram forçados a se retratar ou sofrer uma morte cruel, o culto a Deus foi substituído pelo culto às imagens. E a Maria, ela foi declarada ser a mãe de Deus, veja o primeiro concílio de Éfeso, e passou a ser designada como corredentora e mediatriz. Quando veio a reforma, o que aconteceu? O que ela defendia? Ela afirmou a liberdade de consciência, colocou a Bíblia acima da tradição. Ou seja, uma das coisas da reforma era a Bíblia e somente a Bíblia. Alguns usam isso para falar contra o espírito de profecia. Eles falam, não, a gente é protestante. A Bíblia e somente a Bíblia. Já ouviram isso? Só que uma frase, um texto fora do contexto, ele vira o quê? Um pretexto, um engano, certo? Por que os reformadores falaram a Bíblia e somente a Bíblia? Era em contraste com o quê? Com o que o papado estava falando. O que o papado estava falando? Bíblia mais tradição. Tradição tão válida quanto a Bíblia, algumas vezes mais importante. Os protestantes falam, opa, peraí, a gente não quer Bíblia mais tradição, a gente quer só a Bíblia. Se eles estivessem aqui hoje, e eles soubessem que Deus mandou mais um profeta, e não só um profeta, um mensageiro, você acha que eles iam estar falando ali, não, é só a Bíblia, ou eles iam falar, revelação. A gente quer a revelação toda. O que eles não queriam é tradição sendo posta acima da revelação de Deus. Mas um texto fora do contexto vira um pretexto. A reforma quebrou em grande parte o poder perseguidor de Roma, permitiu que a luz da verdade iluminasse o mundo e preparou o caminho para a mensagem do advento. Tá? A gente vai pular isso aqui. Ano de 1798. 1798. Alguém sabe quem é esse homem? Berthier. Qual a importância dele? Ele foi um general de Napoleão Bonaparte. Só um link aqui, para vocês terem ideia que época que a gente está já. José Bates, pioneiro adventista, lutou contra Napoleão Bonaparte no navio inglês. Forçado, ele não queria lutar. Ele não era um servo do rei Jorge. Mas os ingleses pegavam vários americanos e punham nos barcos deles. Até que os Estados Unidos declarou guerra contra a Inglaterra por causa disso. Então, Berthier, general de Napoleão,
foi a Roma, e aqui um detalhe que muitos não perceberam ainda. Ele não chegou em Roma e prendeu o Papa. Ele chegou em Roma e demandou a coisa mais justa que ele podia demandar: entregue o poder temporal. Ou seja, fica na parte espiritual, que é o que Wycliffe já tinha falado. Cuida da parte espiritual, entrega tudo que for temporal. Você não tem que ter castelos, terras, exército, mas os exércitos papais foram derrotados por Napoleão. Quando o Papa se recusou a entregar, ele foi preso. Vocês entenderam? Não foi só chegar em Roma e prender o Papa. Foi ele não querer ceder aquilo que não era dele, que ele nem precisava ter. Aí ele foi preso. Aí se findaram, no ano 1798 se findam os 1260 anos de supremacia papal. Então a gente está vendo aqui, ó, na nossa linha de tempo profética, a gente tem 70 semanas, 2.300 dias embaixo e 1.260 anos em cima. Lembram que o poder papal foi estabelecido no ano 538, quando o último chifre dos 3 que caíram, o último caiu, os ostrogodos. Aí os inimigos papais locais desapareceram. E o papado teve então 1.260 anos de supremacia. Aí vem de novo alguém, um poder secular, e leva o Papa cativo, e no ano seguinte ele morre. Isso foi um golpe mortal, uma ferida mortal. Apocalipse 13. No papado. E agora se inicia então o movimento milerita, o grande movimento adventista.